The Nova Assembleia consists of a group made up of Nova School of Law students with the aim of promoting a fictitious parliament through participatory democracy, promoting the debate and problematization of relevant geopolitical issues. Both nationally and internationally, we focus on diversification and innovation without ever forgetting dynamism. We want to reinforce the presence of democracy, the values of equality, civic development, and the values of participation in the political process in Portugal. Are you interested in what is happening not only in our country, but in the rest of the world? Then join us in building the Nova Assembleia, whose supreme objective is to safeguard and promote democracy. Join us in one more episode of Nova Forefront. Olá e bem-vindos ao primeiro episódio do Nova Forefront. Hoje estamos aqui na Nova School of Law com a nossa equipa. Temos aqui à minha direita o Diogo, à minha esquerda a Carmo, que vão conduzir a nossa sessão como host do podcast. Temos também a Margarida, que é a Presidente da Mesa da Nova Assembleia, e eu, João Botelho, Presidente da Nova Assembleia. A Nova Assembleia é um núcleo autónomo da Nova School of Law, que tem como objetivos promover os valores de participação e de aumentar o conhecimento do processo político em Portugal, e realizamos várias iniciativas do foro das atividades parlamentares, não só em Portugal como na União Europeia, e também das principais notícias internacionais que afetem Portugal, por estarmos num mundo altamente global. Então, acho que posso passar a palavra à Margarida para ela explicar um pouco mais sobre o Nova Forefront, que é o podcast da Nova Assembleia. Obrigada, João. O Nova Forefront é um podcast que agora está a começar com a professora Margarida Lima Rico, que é uma figura bastante conhecida na área do direito, para quem o estuda, particularmente direito privado. E nós tivemos recentemente o Dia Aberto na Nova School of Law, que veio a trazer, quem sabe, futuros juristas, e tivemos a oportunidade de poder ouvi-los, perguntar-lhes apreensões ou coisas que quisessem saber, e a professora Margarida Lima Rico também esteve lá nesse dia e disposta a ajudar e a responder a tudo, basicamente. Podemos ter a oportunidade neste podcast de falar com ela, poder colocar-lhe questões, falar sobre percursos, mestrados, quem sabe, coisas, áreas adjacentes ao direito, mas que possam vir a ganhar projeção, ultimamente. Muitas das questões que vocês possam vir a ter relacionadas com a área do direito, se calhar podem ser esclarecidas hoje aqui com a presença da professora, que agradecemos desde já. Vou então passar a uma apresentação rápida da professora e depois podemos entrar na entrevista. Então, como académica, regeu diversas disciplinas, rege atualmente a disciplina de Direito das Obrigações para o segundo ano e também Insurance Law. Publicou uma vasta gama de temas em direito privado, com especial incidência no direito dos contratos. Tem a sua prática jurídica incidida principalmente nas áreas de atuação do direito civil e comercial. Foi também Alpha Counsel na Moraes Leitão, onde coordenava o Grupo Transversal de Seguros, Resseguros e Fundo de Pensões. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Margarida, pelo amável convite. É para mim um gosto estar aqui na inauguração de mais uma excelente iniciativa. Aqui na Nova gostamos de formar agentes de mudança, pessoas completas, não apenas juristas, pessoas completas, e apoiamos muito este género de iniciativas dos nossos estudantes que mostram a vivacidade e a criatividade sem fim que ano após ano continuam a fazer-nos ou a dar-nos muito orgulho. Para já, acho que é tudo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Bem, obrigado então, professora. Agora dispensamos de apresentações com esta descrição do João sobre a sua carreira. Conseguia contar-nos um bocadinho sobre o seu percurso pessoal e académico? Acho que sim. Obrigada, Diogo. Bem, eu quando era criança e ia pensando o que é que queria ser, não tive assim uma reflexão muito profunda sobre o direito. Eu lembro-me de ter começado a pensar no direito e de cada vez mais fortalecer a minha ideia de vir a ser jurista através das séries de televisão. Não é assim uma coisa muito profunda, como diria. Sobretudo algumas séries, na altura em que eu era criança, começaram a popularizar-se algumas séries americanas que se passavam em escritórios de advogados. E eu inicialmente achei-as mesmo muito emocionantes. Claro que nas séries nunca se vê a pessoa sentada à secretária a estudar, a trabalhar, vê-se só a parte
gira. Achei aquilo tudo fantástico. Depois lembro-me de uma série que, além dos advogados, dava muito protagonismo aos juízes, e aí sim decidi, é isto que eu quero ser juíza. E então, quando cheguei à fase de me candidatar, vinha firmemente convicta de que iria ser juíza. Lá fui, na altura não havia a Nova School of Law, e então candidatei-me à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que frequentei. O meu pai era jurista, mas sempre odiou o direito. Ele era um historiador frustrado, os pais não o deixaram estudar História, e então ele foi para Direito e sempre odiou o Direito, e portanto em casa eu nunca tive propriamente incentivos, só tinha histórias desagradáveis, mas vários dos amigos dos meus pais eram também juristas e alguns professores, e aí sim eu fui tentando recolher alguma informação, e inicialmente houve uma amiga da minha mãe que disse: não, os melhores alunos vão todos para Direito Público. E eu já também, pronto, então eu também vou para Direito Público. Claro que depois cheguei à faculdade e tudo mudou. Não só rapidamente percebi que não queria nada ser juíza, nunca mais voltei a pensar no assunto, como o direito privado, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, foi aquele que despertou a minha atenção. Lembro-me perfeitamente, desde o primeiro semestre do primeiro ano, a introdução foi o direito privado que me apaixonou, e a partir daí nunca tive nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, sempre privilegiei o estudo do direito privado. Ao mesmo tempo, sempre tive dentro de mim uma vontade muito grande de internacionalização, e sempre senti que havia essa enorme lacuna no que diz respeito ao meu processo de aprendizagem, que foi muito centrado no direito português. E assim sendo, decidi, uma vez que o Erasmus nessa fase estava muito no início, eu lembro-me que só havia opções de estudo em Espanha e Itália, e nenhuma delas me agradava especialmente, lembro-me que decidi candidatar-me a um mestrado na Universidade de Oxford. E para lá fui logo a seguir à licenciatura, o que foi, eu diria, das melhores experiências da minha vida. Lembro-me de uma vez alguém me perguntar quais tinham sido as melhores experiências da minha vida, e eu ter dito logo a melhor foi o tempo que passei na Universidade de Oxford, e alguém disse: mas e o nascimento dos filhos? Não, claramente há quem. Mas sim, Oxford mudou também muito a minha vida, a minha perspectiva, porque de repente estava num local universalmente considerado como top, e a ter acesso a estudantes top de todo o lado, e também um bocadinho a ajudar a perceber onde é que eu me situava, e também, mas sobretudo, a ter acesso a perspectivas completamente diferentes do pensar no direito. E isso foi mesmo muito enriquecedor. Eu senti que a partir daí fiquei bilingue, não quanto à língua, mas quanto ao direito. Eu sou bilingue porque tenho graus em diversos sistemas jurídicos. A seguir, ainda iniciei o doutoramento em Oxford, mas esse processo não correu bem. Sentia-me muito, houve grande sofrimento, sentia-me como que já vazia, a precisar de inspiração, já sem mais nada para dar, depois de uma primeira tese de mestrado, e rapidamente percebi que tinha que fazer uma pausa e ter experiência de realidade. Até porque em Oxford uma pessoa se sente especialmente fora da realidade. Tudo aquilo é quase como um livro, não é real. E então vim embora, fiz o estágio na advocacia, candidatei-me. Aí sim, já nem uma vez mais, já não me passava pela cabeça a magistratura, que via como uma função nobre, mas muito solitária, e portanto, tendo-me posto de parte, rapidamente pensei que o acesso à realidade, essa realidade que eu tanto precisava, passaria pelo estágio numa grande sociedade de advogados. E assim fiz, candidatei-me a várias, depois decidi qual dos convites aceitar, fui para a Moraes Leitão, e eu hoje digo que, quando me perguntam, porque eu fiz 3 graus em 3 escolas muito diferentes, eu costumo dizer, eu não passei por 3 escolas, passei por 4, porque a Moraes Leitão foi também uma grande escola. Aí tive contacto com excelentes cabeças, excelentes advogados de todas as gerações, das diferentes gerações, a trabalhar em equipa, foi mesmo muito enriquecedor. Fiz os 2 anos de estágio, adorei o estágio, adorei a advocacia,
Depois, estágio feito, nunca esqueci que a minha principal vocação, entretanto já o tinha percebido, que era a academia, e portanto, uma vez concluído o estágio, iniciei aqui na Nova o doutoramento. Nessa altura também já não punha qualquer outra hipótese a não ser a Nova surgiu quando eu estava no 4º ano de Direito, e desde o seu surgimento que eu sabia que o que eu queria era a Nova, porque fazia todo o sentido. Eu era Nova mesmo antes da Nova existir. E então cá vim, sempre exercendo advocacia, e enquanto fazia o doutoramento, depois a certa altura tive que suspender a advocacia durante um ano e meio para conseguir dedicar-me à tese, que concluí no tempo devido. Desde então, pouco depois, candidatei-me e entrei como professora, e sempre fui acumulando a vida na advocacia na Moraes Leitão, onde estive 17 anos ao todo, e só deixei, com muita pena minha, quando assumi funções de subdiretora, porque o tempo não dá para tudo, e também já tinham sido 17 anos, a tal escola de vida que foi a Moraes Leitão, também já senti que já tinha aprendido o que tinha a aprender, e então abracei este novo desafio, que é a direção da faculdade. Pegando assim um bocadinho no início da sua resposta, é curioso que eu, por exemplo, também comecei a ter um interesse pelo Direito por causa das séries, e acho que é comum entre os alunos de Direito terem esse primeiro contacto. E também porque temos, assim, quando entramos em Direito, temos assim aquela idealização de servir o público, de que vamos mudar o mundo, vamos mudar a justiça, vamos mudar tudo. Mas pronto, depois vamos ajustando a nossa mira e depois fazemos outras escolhas e vemos que, pronto, se calhar não vou mudar o mundo, mas pronto, tem significado mesmo, tem valor, sim. Pronto, e como é que se interessou assim por estas áreas do direito? Já explicou um pouco, prefere muito mais o direito privado do que o público, mas como é que se interessou por estas áreas de prática, de direito dos seguros? Sim, bem, eu realmente sempre preferi o direito privado, porque é o direito das pessoas, é o direito das relações entre as pessoas. Mesmo no direito privado, das minhas partes menos preferidas, é o direito das pessoas coletivas, porque aquilo que me interessa são as pessoas humanas. Eu gosto muito dessa interação. Claro que fui para um escritório de uma das grandes sociedades de advogados e encontrar tudo menos pessoas. Não é? Eu trabalhei para grandes empresas, como é óbvio, sobretudo. Mas isso também me ajudou bastante, porque eu sempre via, eu diria que a maior parte dos meus colegas se entusiasmava com os grandes casos, das grandes empresas que envolviam milhões, e para mim o que mais me interessava sempre foi aquele caso que até podia ser pequenino, mas que envolvia questões juridicamente interessantes. Sempre foi... nunca me deixei muito deslumbrar pelas grandes sociedades, pelos milhões, obviamente, senão não teria escolhido a carreira académica. Os seguros apareceram como um acaso. Quando eu cheguei à Moraes Leitão, o Dr. Pinto Leite chamou-me e disse: há aqui uma área, nós, Moraes Leitão, nós somos uma grande sociedade de advogados, gostamos de dar resposta em todas as áreas, há aqui uma área que precisa de ser desenvolvida. Os únicos especialistas que cá estão já são pessoas sócios sénior, e portanto precisamos muito de alguém que estude isto a fundo e que se prepare para dar resposta às necessidades dos nossos clientes nesta área. Eu nunca na vida tinha pensado sequer em seguros, e eu fiquei assim um bocadinho, o meu coração ficou um bocadinho apertado. Pronto, seguros, está bem. Mas, como eu era a pessoa mais recente, é óbvio que, com certeza, sim, venham eles. E fiquei completamente rendida aos seguros, foi para mim uma surpresa enorme, tanto que eu fiz a minha tese de doutoramento sobre o contrato de seguro, e que percebi que era uma mina completamente por explorar em Portugal. Realmente havia pouco. A primeira tese de doutoramento escrita era de 1904 e desde então não havia mais nenhuma. E, no entanto, é um contrato que, como envolve uma série de intervenientes e relações entre terceiros, tem uma riqueza de exemplos que muitas vezes contrariam e outras vezes desafiam os nossos entendimentos assentes sobre tantos aspectos do direito das obrigações, que acabamos por questionar e olhar a uma outra luz, e portanto eu fiquei fascinada, nunca mais larguei.
e foi mesmo uma sorte enorme o Dr. Pinto Leite ter vindo falar comigo naquele dia e ter-me desafiado para os seguros. Eu sempre achei que a advocacia me deu muito. Aquele pé na realidade, que é tão importante para não estarmos a construir castelos na areia, é tão importante perceber, estar num sítio onde temos acesso em cada momento aos problemas daquele momento e sabemos o que é que as pessoas mais, com o que é que as pessoas mais se preocupam e conseguimos ter exemplos práticos para enriquecer a nossa investigação. Foi mesmo muito bom, também obviamente muitos exemplos para enriquecer o ensino e as aulas, claro, mas portanto, foi assim. Eu cheguei a esta área desta forma, nunca mais alarguei e não tenciono largar, embora goste de não ser, que não me olhem como uma especialista em direito dos seguros, porque obviamente que eu continuo a dedicar-me a muito mais áreas, mas os seguros nunca deixarão o meu coração. Boa. Pois, eu sinto que os alunos também idealizam um bocado neste sentido, mesmo ainda estando no curso, já dizem eu gostava de trabalhar na área X ou Y, ou é manejo societário. São, como a professora disse, aqueles grandes casos que envolvem as grandes empresas, o dinheiro, e acho que é preciso confiarmos também um pouco no futuro, para depois existem estes acasos e temos de estar abertos a novas experiências, porque nunca sabemos se vamos gostar, como foi o caso da professora. Olá, professora. Agora vou passar a fazer as perguntas que estamos aqui a falar. E, dada a sua vasta experiência como advogada, certamente que terá algumas histórias caricatas para contar, seja ela mais cómica ou quase em que mais teve prazer de estar envolvida. Se nos podia contar uma dessas histórias? Muito obrigada. Bem, eu tive muitas, mas eu acho que assim, para selecionar uma, eu escolheria uma que curiosamente tem pouco de direito privado. Eu, a certa altura, na Moraes Leitão, fui desafiada pelo Dr. Miguel Galvão Teles, que era um dos senior partners, para trabalhar com ele, para o ajudar num caso que já durava, aliás, o caso começou antes de eu nascer, que era o tema da hidroelétrica de Caorabassa, em Moçambique, que era ainda, na altura, controlada por Portugal, pelo Estado português, mas obviamente que desde a independência de Moçambique, por altura da Revolução do 25 de Abril, desde essa altura, que teve início a preparação daquilo que se chamava a reversão e transferência do controle da hidroelétrica de Caorabassa para o Estado moçambicano, como era óbvio, mas o que é óbvio não é necessariamente fácil, porque havia ali muito investimento, muito esforço, e portanto, foi um processo que levou décadas, e eu entrei na sua fase final a ajudar o Dr. Miguel Galvão Teles, que tinha uma carreira de sonho no direito internacional público, e portanto ele chamou-me e eu acabei por desempenhar um papel bastante relevante até, tendo em conta a minha inexperiência na redação dos tratados e dos contratos e de tudo aquilo, porque na verdade, claro que havia ali todo um ambiente de direito internacional público, mas o Dr. Miguel dizia, não te preocupes com essa parte, que eu isso controlo. E eu ia redigindo tudo aquilo como se fossem contratos privados, mas lá fui andando e foi uma experiência absolutamente fabulosa a vários níveis. Primeiro, porque me permitiu viagens frequentes a um país que eu desconhecia e que passei a adorar, que é Moçambique. Adorei a cultura, a interação, as oportunidades, e depois era uma negociação a três entre o Estado português, o Estado moçambicano e o Estado da África do Sul, ao mais alto nível. Lembro-me, na altura de algumas das viagens terem sido acompanhadas pelo Primeiro-Ministro ou pelo Ministro das Finanças, e foi mesmo muito interessante perceber, não era pela dimensão das coisas, mas pelo significado, e depois aquilo que para o povo moçambicano tinha mesmo uma importância muito grande, e houve celebrações no fim, festa. Foi mesmo muito interessante, mas também foi muito interessante pela oportunidade de trabalhar com o maior advogado da sua geração, que era o Dr. Miguel Galvão Teles, que era pura e simplesmente um gênio, e foi também para mim uma grande aprendizagem. Entre várias outras coisas, eu percebi e que solidifiquei a consciência de que a advocacia, embora mesmo muito interessante e rica, nunca seria a minha primeira opção. E como é que eu percebi isso? Pelo contraste, porque o Dr. Miguel vivia para aquilo.
Sobretudo quando estávamos ambos lá, que estávamos no mesmo hotel, em quartos próximos, ele a toda a hora continuava a carburar e a pensar na melhor forma de resolver as questões e telefonava-me às 7 da manhã, já sei, mas depois à 1 da manhã, às 3 da manhã, a toda a hora aquilo continuava, sempre, não havia mais nada, quase. Tudo o resto era secundário. Satisfazer o interesse do cliente, que neste caso era o Estado, era o essencial. E eu percebi, não, isto não sou eu. Eu gosto muito das questões jurídicas, mas só se atinge a excelência com este grau de envolvimento pessoal. E a advocacia nunca me deu esse grau de envolvimento pessoal. Mais tarde, eu fui-me apercebendo, sobretudo quando assumi a direção da faculdade, eu finalmente senti essa entrega. Eu, de facto, acordo às 7 da manhã, já estou a mandar mensagens a pensar, à meia-noite é a última coisa que eu faço. Eu vivo completamente a faculdade de uma forma que nunca consegui viver a advocacia e, portanto, isso claramente para mim foi a mensagem, é aqui que eu devo estar. Falando nisto, isso é tudo uma abordagem muito interessante de ver. Eu estou mesmo fascinada de ver essa sua perspectiva. Nesse sentido, qual é que podíamos dizer que é a coisa que sente mais falta da vida da advogada e a que menos sente falta? A que mais falta me faz é o convívio com os colegas. Não é convívio no sentido exclusivamente de lazer, não, mas aquela interação constante, a integração em equipas de advogados e advogadas excelentes, de áreas complementares, aquele luxo que é todos os dias podermos trocar impressões, nem que seja no corredor, e de repente sermos enxameados de novas perspectivas, novas ideias, e isso é tão bom. E é claro que aqui também temos os colegas, mas é diferente porque, como sabem, nós não estamos juntos tantas horas. Isso também é um aspecto positivo da academia, é que nos dá muito mais liberdade, mas tem esse aspecto. Ali da Moraes Leitão vivíamos dia após dia com as mesmas pessoas e realmente formava-se essa massa crítica constante e a sensação de estarmos entre os melhores e de termos esse luxo da troca de ideias quase permanente. Aquilo que menos sinto falta é o aspecto de sugadouro da energia. A advocacia é muito envolvente, muito exigente, os clientes são muito exigentes e, apesar de eu gostar imenso e de ter gostado imenso da experiência, eu chegava constantemente a casa no final do dia, sentava-me a olhar para as paredes e já não sobrava nada. Isso é aquilo que menos sinto falta, porque aqui na faculdade, apesar de também ser muito intenso, eu não sinto isso, não sinto esse esgotamento, se calhar porque gosto mais, mas não sinto esse esgotamento constante da energia, essa falta de capacidade de responder que sim a um convite para jantar ou para qualquer coisa, de facto não sinto de todo a falta dessa exigência da advocacia. Como todos sabemos, certamente que o direito em Portugal tem algumas complicações, nomeadamente os problemas mais preeminentes aos olhos da opinião pública, a lentidão da justiça e o excesso da burocracia. Se a professora pudesse, assim por magia, mudar alguma coisa no direito em Portugal, o que é que mudaria? Essa pergunta é muito difícil e eu devo começar por dizer que se eu tivesse poder, eu teria muito cuidado a exercê-lo, porque de longe ter a pretensão de que eu é que sei, agora vou resolver os problemas todos, isto é mesmo muito complicado, mas se eu pudesse mudar algo, eu tentaria mudar os juristas. Mais do que o sistema jurídico, eu acho que aquela perspectiva do juridiquês, de complexificar o problema em vez de simplificar, a perspectiva de que o jurista como entrave à solução, como aquela pessoa que isso não pode ser, isso não pode ser, isso também não dá, em vez de ser aquela pessoa que arregaça as mangas e que contribui para encontrar a solução. Isso vê-se a todos os níveis. Nós pegamos numa sentença e aquilo 90% é copy-paste sem interesse nenhum de decisões passadas. Eu tentaria passar a mensagem cada vez mais por diversas maneiras de que temos de simplificar, agilizar. Eu
teria a esperança de que se perdesse menos tempo com burocracias, com... eu lembro que as decisões, isso foi uma das coisas que mais impressão me fez, as decisões dos tribunais ingleses eram 2, 3 páginas muitas vezes e estava lá tudo o essencial. Nós aqui lemos um acórdão e aquilo, onde é que está a parte que interessa? Saltamos, só aquelas descrições de repetições dos factos e da matéria, e disse o autor, e depois disse o réu, e depois não sei o quê. Nós aqui as primeiras coisas que aprendemos enquanto juristas em formação é que temos que saltar e ir logo à parte da análise para o que interessa. E é pena. E, portanto, eu acho que se mudasse alguma coisa, mudava os próprios juristas, ou tentaria. Ou seja, tornaria os juristas mais nova school of law. Claro, exatamente, por outras palavras. E pronto, assim neste sentido, temos algumas perguntas para a professora enquanto subdiretora da faculdade. E pronto, nós encontramos aqui um relatório divulgado pela Deloitte em 2016, parece há muito tempo, mas pronto, isto é um tema muito atual, que vai alertar assim, os escritórios da advocacia para se prepararem para mudanças, uma vez que este estudo, a que eu vou referir o nome se os nossos ouvintes quiserem pesquisar, que é intitulado Developing Legal Talent, Stepping into the Future Law Firm, que prevê que mais de 100 mil posições de emprego no setor jurídico estarão em risco nos próximos 20 anos, à medida que os avanços tecnológicos transformam a profissão, o que leva a uma redução de praticamente 40% nos empregos do setor jurídico. Como é que a professora encara esta inevitável consequência da evolução tecnológica? Ora bem, eu encaro da seguinte forma. Em primeiro lugar, é muito claro que a revolução tecnológica veio mudar tudo e que os desafios do futuro são completamente diferentes dos desafios do passado e até do presente. Agora, eu também encaro com algum ceticismo esse número dos 40%, porque uma coisa é certa, aquilo que se exige de um jurista do futuro é diferente daquilo que se exigia antes do jurista do passado. Agora, o acesso à informação é avassalador e, portanto, em vez de se valorizar o conhecimento enciclopédico e a memorização, cada vez mais o que é importante é saber escolher, saber aceder, saber onde encontrar, saber fazer a triagem, e aquilo que se pede ao jurista é cada vez mais um trabalho de valor acrescentado. Eu lembro-me que quando comecei o meu estágio havia exércitos de estagiários que faziam tarefas por exemplo, em due diligence, em que avançavam para pilhas e pilhas de dossiês de uma empresa que estava a ser analisada e tinham que fazer relatórios de centenas de páginas em que descreviam tudo aquilo que no fundo faziam aquilo que se chama lamber papel. Essas tarefas mecânicas e sem grande interesse vão ser cada vez mais desempenhadas por máquinas, como é óbvio. Mas isso também são boas notícias. Isto significa que um jurista bem preparado, ou uma jurista bem preparada, vai começar a profissão e imediatamente vai conseguir centrar-se nas tarefas mais relevantes que antes o estagiário passava ainda anos. Tinha que virar muito franco até que o deixassem tocar naquilo que verdadeiramente interessava, não é? Sobretudo em áreas como corporate, visto que se calhar em contencioso começava mais cedo a pegar naquilo que interessava. Portanto, eu digo que hoje o trabalho é diferente e no futuro ainda será mais diferente, mas eu vejo com algum ceticismo esses vaticínios de que 40% dos postos de trabalho vão ser eliminados. Não acredito, posso estar muito enganada, não acredito. Eu acho que as profissões jurídicas vão continuar a ser absolutamente essenciais. Acho que temos que criar pessoas flexíveis e resolvedores de problemas, mas desde que isso aconteça não acredito que haja grandes problemas de empregabilidade dos nossos agentes de mudança. Quanto aos outros, depois que se cuidem. Depois, eu penso que é necessário existir uma certa cooperação entre os advogados e juristas e o mundo da tecnologia, não uma completa substituição, porque também já existem softwares, mesmo utilizados pelas firmas de advogados, para, por exemplo, redigir contratos, para verificar documentos, pronto, aquelas tarefas mesmo que a professora referiu que são assim, dadas aos estagiários, e é mesmo aquelas funções assim, que são capazes de ser realizadas pelas máquinas e com uma percentagem de sucesso ainda maior. Há alguns estudos que eu já vi, são coisas impressionantes.
E pronto, então o professor não acha que no futuro poderão ser completamente substituídos os advogados pela tecnologia? Acho que não. Pois. Sim, porque também há sempre aspectos do direito que não são capazes de ser compreendidos pelas máquinas. Pronto, isto é o que nós dizemos. Agora, se calhar, daqui a 50 anos, Vamos ver. se calhar estamos a viver numa simulação, não sabemos. Agora, professora, vamos passar a algumas perguntas para si, enquanto subdiretora da Nova School of Law. A primeira frase da apresentação da licenciatura no site da Nova refere que escolher Nova School of Law é usar uma nova forma de aprender e pensar o direito. Nossa pergunta para si é porque é tão importante esta nova forma de ver o direito e, neste sentido, o que é que caracteriza e diferencia o jurista da Nova em relação aos juristas de outras faculdades? Ora bem, eu acho que já entramos por essa questão na resposta sim, anterior, sim. é que realmente os desafios do século XXI são muito diferentes. O acesso à informação, o acesso ao conhecimento está aí, os dados estão em toda a parte e aquilo que se exige não é tanto aquela pessoa que consegue ler manual atrás de manual e conseguir e depois nos exames debitar aquilo que foi assimilando, mas sim aquela pessoa que sabe pensar e dialogar com as outras áreas do conhecimento, absorver e compreender aquilo que tem para nos dar, selecionar dentro da montanha enorme de dados que temos ao nosso dispor, selecionar aquilo que é mais relevante e utilizar de forma a resolver problemas e a antecipar até problemas. Portanto, a nossa existência nessa nova forma de pensar o direito é este combate incessante àquela lógica de que eu lembro-me quando eu era jovem que se dizia, não, isto de direito é amarrar, e é tudo menos isso. Não é empinar, não é decorar. Nós tentamos desenvolver aquilo que é o produto da licenciatura, é o talento, não é? Nós pegamos em cada estudante quando chega e ajudamos-o a tornar-se a melhor versão de si próprio ou de si própria, aperfeiçoando a sua máquina, que é o cérebro, de forma a ser cada vez mais eficaz na resolução dos problemas que tiver diante de si. Sim. E pronto, e também nesse sentido tivemos recentemente a Feira de Carreiras da Faculdade, onde os alunos puderam ter assim um primeiro contacto com o mercado de trabalho, informando-se acerca das exigências das empresas, das sociedades de advogados e daquilo que lhes espera quando terminarem os estudos. No entanto, também podemos perceber, ao ter contacto com os recrutadores, que estas vagas já altamente competitivas e reservadas para os melhores, como sabemos, têm vindo a diminuir de ano para ano. E apesar de todos quererem lugar nas grandes sociedades, a realidade é que apenas uma ínfima percentagem de alunos, por melhores que sejam, irá efetivamente preencher estas vagas. A professora tem algum conselho para os alunos, uma vez que o futuro parece um pouquinho incerto e cada vez mais exigente e competitivo? O meu conselho é que pensem que Portugal é uma ervilha e que a ideia de que toda a gente quer continuar aqui nesta nossa ervilha e pensar nas potenciais fontes de emprego como as grandes sociedades de Portugal é excessivamente restritivo. Nós temos que pensar no mundo como o nosso palco e temos que começar a olhar, nós apostamos muito nisso, até porque olhando para os grandes problemas de que hoje falamos, são cada vez mais internacionais, globais. Hoje, alguém como Elon Musk tem muito mais poder do que a maioria dos chefes de Estado e de governo do mundo. E precisamos de perceber que a internet veio criar proximidade entre todos os cidadãos e portanto, hoje nós conseguimos, nós com um clique mandamos vir algo da China ou de toda a parte, e portanto, mesmo a nível interpessoal, não apenas dos grandes interesses, mesmo a nível interpessoal, cada vez mais as nossas interações, os nossos conflitos não são com Portugal e nós, pensando apenas em Portugal, se algo corre mal numa encomenda online, o que é que o nosso pequeno país pode fazer quanto a isso? Eu acredito piamente que as fronteiras geográficas têm os dias contados, porque de facto cada vez mais o geográfico é substituído pelo virtual.
Daí que seja muito importante que as pessoas que hoje têm 18, 19, 20 anos não pensem nas suas saídas profissionais como sendo aqui em Lisboa ou mesmo aqui no país. Olhem para o mundo, pensem onde é que podem ir parar e façam, arrisquem, procurem ter experiências de internacionalização e enriqueçam, e por favor, estudem inglês. Eu sei que hoje em dia se fala muito, o chinês, não sei o quê, pode ser, mas o inglês é absolutamente essencial nos dias que correm. Eu penso que ter esta perspectiva mais abrangente, mais internacional, é até mais entusiasmante do que pensar assim dentro da caixa. Sim. Pronto, e ainda neste sentido, a professora acha que existe alguma área do direito que os alunos devam particularmente investir no futuro? Bom, o tema do momento é a sustentabilidade. Sustentabilidade não apenas naquele sentido mais restrito, inicialmente quando se falava de sustentabilidade pensávamos reciclagem. Não, sustentabilidade em todas as suas dimensões. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas incluem objetivos como o 16, que é dedicado à justiça, e em que se procura fomentar a criação de instituições eficazes, inclusivas, e portanto tudo isto, a defesa incessante dos direitos fundamentais, o combate à pobreza, e claro, sim, o clima, sem esquecer o clima. O clima é essencial, mas eu diria que a sustentabilidade nas suas diversas dimensões, o que também se liga imenso à nossa lógica de formar agentes de mudança. Nós queremos pessoas dispostas a mudar o mundo. O Diogo disse no início que depois se calhar pensamos que se calhar não vamos mudar o mundo, mas talvez muitos de nós não vão mudar o mundo, mas devemos continuar a tentar, nunca parar de tentar. Sim, sim. E então, quais é que acha que são os principais desafios do século XXI? Eu diria que, se não morrermos todos amanhã por causa da Terceira Guerra Mundial, os principais desafios serão precisamente a internacionalização, por um lado, não é? Esta globalização dos problemas jurídicos. Esse é um desafio muito grande. Até há muito pouco tempo o direito era a única ciência que era geograficamente localizada. Isso vai deixar de acontecer. Também temos o grande desafio de estarmos num planeta ameaçado, não é? E, portanto, esse também é um desafio enorme. E, portanto, eu diria que esses dois, por um lado, dentro do nosso planeta, esta globalização dos problemas e das preocupações e das interações, e, por outro lado, o próprio planeta ameaçado que temos que procurar salvar. Sim. E uma com a outra, exatamente, porque juntar-nos e universalizarmos estes problemas e encontrarmos estas soluções. Exatamente. Então, professora, agora vamos passar para uma parte mais descontraída. Vamos fazer umas pequenas quick questions e a ideia aqui é perguntas o mais rápido possível e respostas muito curtas. Vamos a isso. Sim. Então, a primeira pergunta é um guilty pleasure seu. Jogar PlayStation. Ok. E qual é uma série de televisão que não perde? Anatomia de Grey. Qual o livro mais chato que teve que ler? Provavelmente o Manual de Relações Económicas Internacionais. E algo que tenha marcado a sua infância? A música. Ok, uma música que não me sai da cabeça no momento. De momento não tenho nenhuma, felizmente. Às vezes ficam chato, ficam ali dentro da cabeça. E uma coisa que lhe seja absolutamente essencial e que nunca lhe pode faltar? Os filhos. Qual a cadeira que menos gostou no curso? Relações Económicas Internacionais. E agora, como última pergunta, temos o seu ou a sua role model? Hillary Clinton. Ok. Obrigada. Boa. Pronto, e assim concluímos então Muito bem. este podcast com a professora Margarida Lima Rego, a quem agradecemos muito por ter aceito o convite. Muito obrigada. Foi todo o gosto, temos todo o gosto em ter sido a primeira convidada. Foi um gosto, espero que gostem tanto como eu. Sim. Quanto eu. Sim, pronto. Muito obrigado. Obrigada.